Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Amanda Sanches, sou enfermeira, gestora da área da saúde e este é o podcast Saúde em Foco, realizado pelo Núcleo da Saúde da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá. Seja muito bem-vindo. E hoje vamos falar de um tema que interessa a todos: comer bem sem complicar. E o mais importante, o que a ciência moderna nos fala sobre isso, de como nos alimentarmos de forma saudável, sem ser um projeto à parte na nossa vida. E para essa conversa, tenho convidados especiais, entre elas, então, a nutricionista Caroline Vanoli. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. A Sandra, da Renal Vida, minha companheira de núcleo, né? Ela é nucleada da saúde, nos auxiliará nessa conversa hoje aqui nesse bate-papo. Sim. E a Cleidiane da Silva, que vai trazer para nós uma história inspiradora aí de mudança de jogo na área da alimentação. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, nosso ponto de partida hoje é o cenário que o Brasil enfrenta, um cenário bastante complexo na área da nutrição, porque é chamado da má carga ou dupla carga, né? Da nutrição, onde de um lado persiste a insegurança nutricional e do outro lado o excesso de peso, a obesidade. Então, cerca de 69% dos adultos brasileiros têm sobrepeso ou obesidade. É um número bastante alarmante, né? Então, esse cenário no Brasil realmente ele mudou bastante, né, nos últimos anos. E hoje a gente tem essa projeção de que nos próximos anos o número de sobrepeso e obesidade ele vem a aumentar cada vez mais, né? Então, hoje o nosso país está num ambiente obesogênico. O que seria esse ambiente? Onde existe um aumento do sedentarismo, então existe um baixo interesse por atividade física e também as atividades, né? Antigamente os nossos avós, bisavós, eles trabalhavam na roça, então eles tinham um alto gasto energético. Hoje a gente depende de elevador, de controle remoto, as máquinas estão automatizadas, tudo isso contribui para um baixo gasto energético. E de um outro lado, nós temos uma mudança muito drástica também na forma de se alimentar. Então eu lembro que o meu pai, ele sempre fala que quando era criança, um ovo ele dividia com os irmãos, era uma briga, né? Às vezes o ovo era para dois, ele comia sozinho, né? Hoje, se a gente quiser, é muito fácil a gente comer um volume maior de comida, né? Então tá tudo mais fácil, mais acessível. E também a oferta de alimentos mudou as suas características, né? Hoje a gente tem muito disponível alimentos que não são saudáveis. Então, a mulher também não está mais em casa cuidando da saúde, do preparo dos alimentos. E isso contribui muito, então, para o acesso a fast foods, a alimentos mais palatáveis, né? E a característica desses alimentos, por ser muito alta em gordura, em açúcar, em aditivos, em produtos como o glutamato monossódico, né? Que é um aditivo que ele melhora o sabor do alimento e ele deixa o alimento viciante, então a gente quer comer cada vez mais aquele alimento. Então tudo isso contribui para o sobrepeso, e a obesidade e junto com isso todas as doenças, né, que vêm seguidamente. Então esse ano também houve uma alteração na avaliação da classificação de obesidade. Antes então a gente avaliava pelo IMC, peso, altura, né? Ah, tá obeso, não tá. Mas com o tempo foi se vendo que isso não é uma medida segura. Por quê? Porque ali a gente não avalia o percentual de massa magra, né? De massa muscular do indivíduo. Então hoje a gente utiliza outras avaliações, como a circunferência da cintura, a relação cintura-quadril, os exames laboratoriais. Então essa quantidade de gordura corporal que é o que vai predizer se era obeso ou não, né? Que é o que vai, então, favorecer aí o desenvolvimento de diabetes, de hipertensão, doenças cardiovasculares, doenças renais, né? Então, a nutrição, ela tem toda a relação com a prevenção dessas doenças, né? Crônico não transmissíveis que a gente fala. E nós trouxemos para vocês um caso real, né? Uma história real de uma mudança do estilo de vida, né?
Então, conta para nós como é que foi a sua história. Tenho certeza que é uma história bastante inspiradora. Sim. Na verdade eu era uma pessoa bem sedentária. Assim, precisei fazer uns exames, né, em questão de saúde mesmo. Então eu descobri nesses exames que eu tava com gordura no fígado. Ela já tava chegando no grau 2. Tão Eu, jovem, né? Tão sim, jovem. com 28 anos eu já tava assim, com gordura no fígado, tinha pedra no rim, já. E eu sabendo que, né, era da minha alimentação, porque querendo ou não, eu comia mal, não controlava a comida, era muita fritura, sempre foi assim. Então eu falei, não, eu não posso continuar assim, né? Eu, né, tenho 2 filhos e tem que mudar os hábitos alimentares por mim e por eles, né? E foi que eu encontrei a doutora Caroline nas redes sociais, né? Até chamei ela, a gente conversou, marquei uma consulta e a partir dali, né, começou o nosso processo. Trajetória. Sim. E o que foi mais difícil para fazer a mudança da... Qual foi o maior desafio a ser enfrentado? Na verdade, assim, eu tinha receio porque eu já tinha passado por outras dietas muito restritivas. E, tipo, eu chegava no meio do caminho, desistia. E nisso me prejudicou porque o meu peso estava aumentando. Porque eu não estava comendo o suficiente e eu estava comendo, né, de maneira errada. Aí, então, eu comecei a fazer exercício físico, né? Me matriculei na academia e, né, comecei o processo com a doutora Caroline, né? E Caroline, como é que foi recebê-la e o que você identificou e talvez seria o principal ponto onde precisaria de persistência da parte dela? Aonde foi assim a virada do jogo para ela? Então, ela foi bem persistente, realmente, né? Ela tinha essa motivação da questão da gordura do fígado, que era algo que preocupava bastante, mas ela foi evoluindo assim muito bem, né? Ela aderiu à academia, então hoje a gente observa que muitas pessoas começam, mas não dão o tempo suficiente de criar o hábito da atividade física, né? Porque a atividade física, da mesma forma quando a gente come e produz a serotonina, aquele hormônio que dá prazer, a atividade física, ela também produz esse hormônio. Só que a gente leva um tempo para ter aquela adesão e criar aquele amor, ter aquele prazer, né? E a Cleidiane, ela persistiu, né? Ela até comentou que teve colegas que pararam no meio do caminho e ela continuou, né? Então ela foi evoluindo muito bem e devagarinho ela foi vendo o resultado. E aí cada vez que vai tendo um pouco de resultado, isso vai dando mais motivação da pessoa e continuando o processo, né? Então ela foi e ela também teve uma outra mudança recente, né? Essa foi, essa foi, assim, já digo, nossa, a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? Mudei meus hábitos alimentares, fui, né, fazer exercício físico e também parei de fumar, né? Eu era fumante, Uau, olha, que eu decisão. era fumante há 12 anos. 12 anos? Sim, aham. Aí eu pensei, né, eu tô, né, com a minha alimentação agora equilibrada, tô, né, fazendo exercício, que é uma coisa que, nossa, pra mim é uma coisa que eu não fico mais sem. É um hábito assim que eu adquiri mesmo e, né, uma coisa que me fez super bem, tanto pra autoestima, pra, nossa, eu digo assim para as pessoas, eu sou outra pessoa. Eu não, então não sou mais fumante, não bebo mais bebida alcoólica, nem socialmente, nem nada, é só. Excelente, porque é a construção da saúde, Sim. né? A saúde, ela é um processo, ela é até um meio para você viver os teus momentos em família, teus projetos, teus planos, né? Então, a saúde, ela vem como... Eu não posso sempre estar só objetivando ela distante, longe de mim, né? Ah, eu preciso ser um fardo fazer atividade física, é um fardo não comer o que eu quero, é difícil. Não dá para ser uma punição, né? E ter a saúde sempre como um objetivo distante, mas sim um meio para viver as suas melhores experiências, né?
E você é um case, então, não só da questão da nutrição, mas sim do que a medicina, do estilo de vida, coloca com bastante diretriz, com bastante evidência científica de como envelhecer com saúde, como se beneficiar hoje e agora de uma condição de saúde satisfatória quando faz o gerenciamento. Então, tu fez o gerenciamento da nutrição, do exercício físico irregular, do regular, né, atividade física regular, e da cessação do tabagismo. Sim. Nossa, muito bom, hein, Sandra? Esse nosso case de sucesso hoje... 10 quilos a menos, né? Essa era a minha 10 quilos a pergunta, qual menos. foi o resultado? 10 quilos em quanto tempo? 10 meses, né? De janeiro tu começou, né? Comecei em janeiro, sim. No começo, assim, né? Eu me adaptar, assim, mas depois que eu tive a consulta, né? Nossa, melhorou muito e eu vi, assim, que eu comecei a progredir, né? Tanto, assim, tinha roupas que, né, eu não podia usar, não me sentia bem, não me sentia confortável, tirar uma foto, assim, tudo isso, né, ajudou. Melhora a autoestima, Sim, não é só a qualidade de vida. Sim, melhora a autoestima e, tipo, se você ali persistir, você, né, eu gosto de contar a minha história, assim, porque a maioria conhece aquelas dietas mirabolantes, difícil e, né, ali... com a doutora Caroline, eu me senti segura, né? Porque era já ali em base no que eu vivia, no que, né, eu era acostumada. E isso ajudou bastante também. Isso é importante, né, doutora, trazer essa questão do acessível, do prazeroso, né? É fundamental para a aderência e o sucesso. Exatamente. Né? É bem importante, né, na hora de... Né, quando eu tenho o meu cliente, eu sempre coloco aquilo que é prático para ele, né? Eu nunca coloco aquilo que... Eu sempre digo assim, ó, que tem o ideal e tem aquilo que eu consigo fazer. Então, o ideal para aquele cliente é aquilo que ele consegue fazer. Se ele me disser que não consegue fazer atividade física, porque ele não tem horário, porque ele não tem tempo, porque não tem com quem deixar os filhos, então a gente vai criar um planejamento para ele, em cima disso, que ele tenha resultado. Se ele me disser que ele quer botar salmão no plano alimentar, a gente vai botar. Se ele me falar que ele não quer botar peixe, a gente não vai botar. Então, tem que criar aquilo que ele vai seguir. Eu sempre digo, ó, não está acessível, vamos conversar para colocar alguma coisa que esteja acessível, porque eu preciso que você coloque em prática. Não adianta eu te colocar o melhor plano alimentar se você achar que não é o teu ideal, né? Sim. Sandra, você também teve uma experiência com a relação da nutrição, né? A comida e nutrição? Bastante. Eu era uma diabética, né? Aos 56 anos, rim único, com diabetes, obesa, né? Estava com 108 quilos. E quando eu acordei, né? Mesmo trabalhando na área da saúde, já há 35 anos, mas eu tive meu desleixo comigo mesma, né? E aí, de repente, não, vamos parar por aqui, né? Vamos buscar saúde. A diabetes é uma doença muito silenciosa. Quando tu sabes que quando o resultado da diabetes está no teu organismo, ele já está em estágio avançado, que tu precisa de medicação, né? E as medicações já não faziam mais efeito. Então, eu teria que passar para insulina e eu não aceitei isso. Então, no meu caso, pela idade, eu busquei ajuda de um endócrino, onde eu precisei fazer uma bariátrica para ter a cura da diabetes. E nisso aí, 2 anos e 8 meses, eu tive uma perda de 38 quilos. 38 quilos, né? E aí a gente imagina assim, ó, eu sempre falo para as pessoas, imagina em sacas de arroz de 5 quilos. Põe 38 quilos, tenta levantar. Sim, tenta levantar. Tu não consegue. E era o que você carregava. Era o que eu carregava, né? Isso sem contar que também tinha essa esteatose hepática, né? Que hoje não tenho mais. Saí do centro cirúrgico 15 dias após eu estava numa academia. Hoje eu faço academia 4 vezes na semana, 6 horas da manhã,
com muita vontade, com muito gosto, porque eu vi o que isso trouxe para minha vida. Né? Nasceu de novo, na verdade, Nasci de né? novo e assim, eu quero longevidade, com qualidade. Com qualidade, com autonomia, Com autonomia, vigor. com vigor. E aí conta pra nós como é que foi assim, ó, a mudança com a tua relação com o alimento. E hoje eu como de tudo, mas como muito pouquinho e estou sempre satisfeita, né? Então, assim, eu não perdi o prazer em comer, eu não fiquei uma pessoa deprimida, pelo contrário, hoje eu me valorizo muito mais, né, Carol? Hoje, meu Deus, a autoestima está muito elevada, eu até digo elevada demais às vezes, né? Que eu quero fazer tudo, sabe? Eu quero fazer tudo e acho que eu posso tudo. Porque hoje eu tenho 38 quilos menos e os alimentos são saudáveis. Esse era o ponto que eu queria chegar. Os alimentos as são escolhas saudáveis. de alimentos São saudáveis. as mesmas de quando eram antes. Não, mudou, Não, né? Mudou porque a gente já sabe que o embutido não é legal, ou o que está lá no mercado, o apetitoso, não é legal. Então, assim, a gente faz uma comidinha caseira, né? Fruta, né? Refrigerante, tirei ele da minha vida, mas não tirei, sabe, não tenho vontade, né? Bebida alcoólica, não digo que faço uso socialmente, né? Porque a gente sempre sai em turminha às vezes, né, Carol? Aí toma uma caipirinha, um chopinho, mas isso não vai fazer diferença, isso não faz mal. Quando ele não é diário, quando ele não é sempre, né? Então, a alimentação saudável é ideal, assim. E diante, então, desses relatos das nossas convidadas, Carol, e provavelmente você acompanha dentro dos consultórios muitos relatos, né, de sucesso, de insucesso. E quais são, então, os principais desafios para a mudança do hábito em relação à alimentação? Então, o principal é a mudança de comportamento, né? Então, o nosso cérebro ele está habituado com uma rotina a alimentar, né? Com uma certa rotina. Então, para a gente mudar esse hábito e fazer ele entender que o ideal é um hábito novo, isso leva um tempo, né? Então, eu tenho que fazer, errar, repetir, fazer de novo, errar, repetir, fazer de novo. E as pessoas elas não têm paciência para criar esse novo hábito. Então, no primeiro insucesso, às vezes elas já desanimam e acabam, não dá certo, isso não é para mim, e abandonam, né? Então, às vezes a falta de paciência mesmo em ter esse período de adaptação, né? E às vezes a perda de peso, ela também ela é mais lenta do que a pessoa esperou, né? Então, ela idealiza, num mês eu vou perder 5 quilos. Aí passa 15 dias, ela sobe na balança, ela vê que não deu resultado. Aí ela desanima e abandona. Ou assim, às vezes, como ela citou também, né? Dietas muito restritivas, então as pessoas elas não conseguem sustentar. Passar fome, passar vontade, ficam irritadas, né? Às vezes, se a gente tentar fazer um jejum, alguma coisa, a gente sabe como que é. Então, o caminho não é esse. E como elas querem resultado rápido, às vezes partem para esse caminho, que não é o ideal. Então, também é um grande desafio, né? Então, mudar o comportamento. Também, aquela questão que eu falei no início, o acesso, né? É muito fácil. Então, às vezes, em casa a gente tem muita coisa que não deveria ter. E isso, se a gente está ali sentado assistindo ou recebe alguém, né? Aquilo fica chamando lá no armário, lá na geladeira, né? Então a gente vai lá e come. E a nossa realidade atual também, ansiedade, estresse, né? Tudo é convidativo para comer. Então, se eu não tenho uma rotina de, uma vez, eu sempre falo assim, uma vez na semana você vai fazer aquela refeição livre que você gosta. Então, se eu não tenho esse hábito de ter uma rotina alimentar, um planejamento alimentar, acaba que eu coloco tudo a perder, né? Então, se durante a semana eu não cuido um pouco, eu não consigo ter o meu resultado, né? Então, é o conjunto disso tudo que acaba sendo um dos grandes desafios, né? E a questão da ansiedade também, que eu queria comentar, é assim, às vezes a gente quer comer, né? Simplesmente quer comer, mas não se pergunta por quê.
E aí vai lá e come para aliviar aquela sensação. Então, quando a gente era bebê, a gente chorava, os nossos pais iam lá e dava comida, dava leite, porque a tentativa de nos acalmar era com comida. Então, a gente foi acostumado a resolver os nossos problemas com comida. E hoje, inconscientemente, a gente também pensa que vai resolver os problemas comendo, né? Acho que se todos que comem mais do que deveria fazer um recordatório, vai ter algum momento em que não estava com fome, mas resolveu comer. Exatamente. Resolveu comer. Muito comum. E quais mitos você acredita que ainda precisam ser desfeitos? Então, tem alguns, né? O primeiro deles, que eu acho que é a questão do carboidrato, né? Então, o carboidrato ele foi demonizado, assim, pelas redes sociais, né? E eu penso que foi erroneamente colocada essa situação, né? Então, o nosso corpo ele precisa de carboidratos. Para começar, o principal nutriente que o nosso cérebro tem preferência é a glicose, que vem do carboidrato. A nossa pele do rosto, por exemplo, se a gente fizer uma dieta muito restritiva em carboidrato, a gente envelhece, a gente fica, né, a mulher em pouco tempo tu percebe que ela fez alguma coisa, porque muda muito, né? Então, existem processos no nosso organismo que dependem de carboidratos. Então, a gente não pode simplesmente tirar o carboidrato. Sim, tem a dieta cetogênica, mas a dieta cetogênica, às vezes, a gente não pode levar ela por muito tempo também, né? O ideal é que seja seguida por 15 dias, rompida, e depois de um tempo pode fazer de novo, né? Então, o carboidrato ele tem que estar presente. O grande X da questão é a quantidade. Então, arroz e feijão é carboidrato, é saudável, mas eu também não posso comer uma bacia. Eu tenho uma quantidade para o meu peso, para a minha altura, para a minha idade. Então, eu preciso comer, mas um carboidrato de qualidade e está evitando esses alimentos que a gente falou no início ali, né? Muito açúcar, doces, balas, bolos, chocolates, sorvetes. Também não estou falando que não é para nunca comer, mas ter um equilíbrio, né? Comer de vez em quando. Outra questão é da lactose também, né? Então, quando que eu não devo comer a lactose? Quando eu tiver algum problema com a lactose. E às vezes o problema não está nem na lactose, né? Está na caseína, que é um aminoácido presente no leite. Então, eu preciso às vezes tirar tudo que é leite e derivados para ter aqueles sintomas que eu acho que é a lactose que causou. Então, tem que investigar se realmente é a lactose ou é a caseína que traz o problema. Se eu não tenho problema com a lactose e eu deixo de consumir, eu posso desenvolver uma intolerância, porque daí eu vou perdendo as enzimas que degradam a lactose. Eu posso ser uma intolerante à lactose futuramente. Acho que isso é o que não te contaram, né? Exatamente. Entra nesse slogan assim, né? Evita a lactose, mas é importante isso que você está pontuando, né? Sim. De repente, uma pessoa saudável, que não tenha nenhum tipo de restrição ou problema com lactose, pode desenvolver por conta desse hábito de ter simplesmente retirado. Exato. E a mesma coisa é o glúten, né? Então, hoje todo mundo quer comer alimentos sem glúten. Também é a mesma situação. Não tenho problema, resolvo tirar, posso desenvolver intolerância. E os produtos sem glúten, na maioria das vezes, eles também não têm fibras. E isso é um grande problema, porque daí ele torna o alimento com índice glicêmico mais alto. O que isso quer dizer? Que a glicose desse alimento vai ser liberada muito rápido para o sangue, e isso não é interessante, né? Por questão de uma predisposição maior a diabetes, pelo ganho de peso, né? Então, esses produtos, por exemplo, eu comer um pão sem glúten e passar uma geleia não é interessante. Agora, se eu comer com um ovo, com um atum, aí já é uma outra conversa, porque daí eu tenho a presença da gordura, da proteína, né? Então, depende também como que eu vou consumir esses produtos, né? As combinações, né? As combinações. A composição, para que haja uma nutrição adequada, de fato, né? E não simplesmente uma ingesta de alimento. E um outro ponto que eu acho que é legal eu comentar é da creatina, né? Então, a creatina, ela não causa problema renal, né? Então, é um grande mito.
Hã? É um grande mito? É um mito. Claro que precisa respeitar a quantidade, que é de 5 a 15 gramas, né? Ou de 3 a 15 gramas, então não posso ultrapassar 15 gramas diárias. Cada vez se descobre mais benefícios da creatina para todas as faixas etárias, né? Mulheres na menopausa têm benefício, atividade física, idosos, né? Porém, pacientes que já têm problema renal, esse sim é importante, então, ter um acompanhamento do nutricionista e do nefrologista, né? Esses sim devem ter cautela no uso. Mas quem não tem problema renal, né, ela não vai causar um problema renal, né? Mas quem tem precisa ter cautela no uso, precisa ter acompanhamento, né? Certo. E então, para a gente já encaminhar aqui para o final, eu gostaria que você deixasse uma mensagem ou dicas práticas mesmo. Já entendi, escutei, né? A gente chegou até aqui no podcast e está decidido. Eu quero revisitar, quero revisar os meus hábitos alimentares. Por onde começar? Então, eu aconselharia primeiramente procurar um profissional nutricionista, né? Hoje o nutricionista ele está muito preparado assim para dar, acho que todo o suporte, né? Essa parte mais psicológica de questão de comportamento alimentar, questão de exames, né? De avaliar essa questão hormonal também e principalmente para caminhar, né? Para melhor dieta para aquela pessoa, né? E não buscar essas dietas restritivas. E por que é importante também o acompanhamento? Porque também hoje eu posso ir lá no site GPT e dizer assim, eu quero uma dieta com tantas calorias, ele vai me dar. Mas a questão não é ter, às vezes, o plano alimentar, é ter toda essa condição de como chegar até lá, como ser conduzido, quais as estratégias que eu posso usar, né? Como mudar o comportamento, né? E uma dica bem, acho que prática, seria assim, ó, respeitar os seus sinais de fome e saciedade, né? Então, quando eu respeito, eu honro a minha fome, a minha saciedade, quando me vem em mente, eu quero comer, eu me questiono por que eu quero comer, eu acho que esse já é o grande X da questão, né? Porque daí, se eu tô com fome, eu realmente preciso comer. Agora, se eu só tenho uma necessidade emocional, então não é o momento de eu estar me alimentando, né? Isso só vai me trazer um outro problema. Né? E aí, todas essas questões aí que a gente já conversou também, né? Eu quero agradecer com a presença de todas. Muito obrigada, né, por estarem aqui. Obrigada, Sandra. Nós que agradecemos a oportunidade. Eu acho que conscientização é a base de tudo, né? A gente estar consciente do que a gente quer e aonde a gente quer chegar, né? E como a gente quer chegar, né? E como a gente quer chegar. E aí, o como a gente quer chegar, a gente tem que fazer hoje. É isso mesmo, começa agora, né? Começa agora. Obrigada por compartilhar sua história conosco. Desejo sucesso na tua jornada e muita saúde. Ai, obrigada. Obrigada, doutora, pela participação, pelas dicas, pelas recomendações e orientações em saúde. Desejo muito sucesso também. Também agradeço muito, né, por poder estar aqui e que cada um, então, que esteja nos ouvindo, né, tome consciência de como você quer estar daqui 5, 10 anos, né, e faça boas escolhas, descasque mais e desembale menos. Obrigada por estar até aqui e continue nos acompanhando. Até mais!